Com a grande onda de jovens sendo aterrorizados durante o sono, um jovem monstro precisa aprender como usar a sua aparência assustadora para fazer energia com os bebês humanos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a primeira temporada da série Monstros ao Trabalho de 2021. Então preparem-se, é hora do recap. Após uma demonstração de sua capacidade de assustar crianças, Tyler Tuskmon prova que é um dos melhores assustadores do mundo dos monstros. Seu maior objetivo é entrar para Monstros S.A. e ajudar a gerar energia para a cidade de Monstrópolis por meio dos gritos das crianças. Nesse dia, ao receber um envelope do Professor Knight, Tyler descobre que recebeu a vaga de emprego dos seus sonhos e logo de início irá atuar como assustador, um dos cargos mais altos da Monstros S.A. No entanto, recentemente a companhia começou a sofrer algumas mudanças e agora os monstros não irão mais assustar as crianças para obter energia elétrica. Durante uma visita a Ross, Mike e Sully descobrem que os diretores deram a eles o cargo de chefia e agora assumirão o lugar de Waternoose, o antigo presidente da empresa. Agora que a Monstros S.A. mudou sua abordagem para obtenção de energia, Mike e Sully precisam encontrar monstros engraçados o bastante para fazer as crianças rirem. Durante o processo seletivo de humoristas, Tyler chega à sede da empresa e descobre que novas mudanças foram implementadas. Como a companhia não contrata mais assustadores, o jovem monstro terá que desempenhar outra função. Após conhecer a sua nova colega de trabalho, Tyler é levado para o subsolo, onde trabalhará junto com uma equipe de mecânicos. Frustrado, o jovem percebe que todos os anos que passou na faculdade para se tornar um assustador profissional não servirão para nada. Para piorar, os seus novos colegas de trabalho aparentam ser completamente loucos, então Tyler decide dar o fora dali e joga sua carta de admissão no lixo. Em seguida, ele decide ir ao piso do riso para tentar a sorte e diz que foi aprovado pela senhora Flint para fazer parte da equipe de comediantes. Porém, ao entrar no quarto de uma criança, Tyler assusta o menino, que corre pela sede da Monstros S.A. Enquanto tenta capturar o garoto, Tyler destrói inúmeros cilindros de riso e causa um grande desastre antes de conseguir devolver a criança para o seu quarto. Depois de todo o caos que causou, o jovem pede perdão pelo prejuízo e afirma que seus superiores nunca mais irão vê-lo. No entanto, quando o monstro está prestes a ir embora, Sully o reconhece e revela que foi ele quem o recomendou para aquele emprego, pois Tyler se graduou como o primeiro de sua classe. Sendo assim, o rapaz recebe uma segunda chance de trabalhar naquela empresa e Mike afirma que a partir do dia seguinte passará a ministrar aulas para ajudar os assustadores a se tornarem comediantes profissionais. Porém, enquanto não aprender a fazer as crianças rirem, Tyler não poderá sair em missões e terá que trabalhar no subsolo. Como é o seu primeiro dia oficial de trabalho junto com os agentes da MIFT, o jovem recebe uma cerimônia de boas-vindas preparada por Fritz, o supervisor daquele andar. Ao cruzar o portão, Tyler estará concordando em se tornar um afiliado vitalício da MIFT e nunca mais poderá trocar de cargo na empresa. Sendo assim, ele decide sair dali, mas acaba sendo empurrado por uma esteira e é salvo por uma queda geral de energia. Como existem poucos monstros comediantes, Mike e seus companheiros precisam trabalhar dobrado para produzir energia suficiente para abastecer a cidade e ficam exaustos. Durante o almoço, Mike precisa dar a sua primeira aula de comédia e toma um energético para se recompor. Enquanto isso, Tyler tenta se adaptar ao trabalho temporário, mas Duncan está disposto a fazer o seu melhor para dificultar a vida do novato. Durante a aula de riso, o rapaz recebe a visita de seus colegas de trabalho e Mike os convida para participar da aula. Após o horário de almoço, Mike continua o seu trabalho como comediante, porém devido às quedas de energia, ele acaba ficando preso dentro de uma das portas. Sendo assim, os agentes da MIFT são convocados para ajudar, e graças ao trabalho em equipe, eles conseguem gerar energia suficiente para que Mike possa sair do quarto. Para ajudar os seus colegas a realizar aquele resgate, Tyler percebe que ser um mecânico não é tão ruim quanto ele pensava, e comemora o sucesso da missão junto com o restante do grupo. Nesse momento, a senhora Flint aparece e informa que
que o Winchester foi requisitado para o piso do riso, pois sua participação na aula de comédia fez com que a professora percebesse que ele é um comediante muito promissor. Ao perceber que outro membro da MIFT foi convocado para sua vaga dos sonhos, Tyler se sente frustrado, mas tenta se apegar à ideia de que ficará temporariamente naquele emprego, pois logo se juntará ao Winchester no piso do riso. Enquanto isso, Mulco faz uma visita a uma de suas bebês favoritas e imita caretas engraçadas para fazê-la rir. Porém, como é um monstro muito desastrado, ele acaba sofrendo um acidente, o que faz a menina dar ainda mais gargalhadas. O único problema é que o espirro de Mulco faz um estrago na parede do quarto da criança, o que pode gerar desconfiança dos pais da menina. Sendo assim, após atravessar a porta, o monstro faz um alerta de quarto danificado e todo o piso é esvaziado para que a MIFT possa consertar a parede. Após receber a ordem de serviço, Fritz ordena que Val e Tyler realizem o trabalho e o monstro decide aproveitar a oportunidade para tentar fazer a criança rir. No entanto, o bebê começa a chorar ao vê-lo e Val pede ajuda de Mike para retirar a menina do quarto durante o conserto da parede. Quando o quarto está vazio, Cutter e sua equipe iniciam o serviço e de repente Duncan aparece para supervisioná-los. Naquela tarde, Mike e Sully decidem ir ao estúdio de Monstrópolis para assistir a um jogo de beisebol, já que seu time favorito está jogando. Como está na função de babá, Mike precisa levar a bebê junto com ele e Ronquinho acaba sujando as fraldas no meio da partida. Após trocá-la, o monstro retorna para a arquibancada, mas o bebê acorda e começa a chorar. Nessa hora, Mike acaba iniciando uma discussão com um dos torcedores, pois o demente não parava de gritar. Nesse momento, o monstrengo acaba sendo golpeado pelas bolas de beisebol e desmaia. Então, Mike e Sully decidem ir embora antes que ele acorde. Depois de consertar a parede, Tyler e Val se preparam para deixar o quarto, porém descobrem que a porta foi desativada ao se deparar com um armário de Ronquinho. Nesse instante, eles quase são flagrados pelos pais da criança, mas conseguem se esconder e quando Cutter retorna do almoço, percebe que a porta foi desativada. Imediatamente, ela aperta o botão e consegue salvar a sua equipe. Depois que os membros da MIFT saem do quarto, Mike devolve a bebê para o seu berço e percebe que mesmo passando pouco tempo com Ronquinho, acabou se apegando a ela. Apesar de dizer que não gosta de crianças, Mike se dá muito bem com bebês humanos e sabe que bem no fundo ele sente saudade de Boo. Agora que está no comando da empresa, o monstro verde possui novas responsabilidades e Rose revela que ele não poderá participar do seu tão aguardado torneio de boliche, pois precisa aprovar e assinar uma pilha de documentos. Ao descobrir que Gary, o seu sósia azul, participará da competição, Mike fica furioso e decide formar um time para derrotar o seu adversário. Na tentativa de ganhar pontos com seu chefe, Tyler decide ajudá-lo nessa missão e convence Fritz a disponibilizar os membros do MIFT para formar uma equipe de boliche. Como é o melhor jogador do time, Tyler é escolhido como capitão e percebe que terá uma longa jornada de trabalho para ensinar os seus amigos a se tornarem jogadores de boliche profissionais, pois eles não fazem ideia de como derrubar aqueles pinos. Acreditando que a equipe de Tyler é formada por especialistas, Mike decide fazer uma aposta e diz para Gary que o perdedor do campeonato deverá fazer o trabalho do outro durante um mês. Apesar de ter um time terrível, o jovem monstro consegue avançar no torneio e chega à grande final, onde terá que jogar contra a equipe de Gary. Ao perceber que seu colega de trabalho está encrencado, Duncan afirma que ajudará Tyler a formar uma equipe de jogadores profissionais. Porém, em troca disso, o rapaz precisa assinar um contrato dizendo que jamais ocupará a função de Fritz, pois o grande sonho de Duncan é se tornar supervisor e ele não quer ter mais um concorrente. Antes do duelo final, Tyler mente para sua equipe, dizendo que o torneio foi cancelado, pois não tem coragem de revelar quem decidiu substituí-los. No entanto, segundos antes do jogo começar, Val e os outros descobrem que foram enganados pelo capitão do time. Quando percebem que Tyler traiu sua própria equipe, os jogadores profissionais decidem ir embora e o jovem desiste do
torneio. Porém, antes que a vitória fosse dada para Gary, os membros da Mift decidem se unir para ajudar Taylor a vencer o campeonato e escolhem permanecer leais a ele, mesmo depois de terem sido traídos pelo capitão. Sob o comando de Taylor, sua equipe consegue evoluir no jogo e acaba empatando com o time de Gary. No final das contas, tanto Mike quanto Gary perdem a aposta e precisam continuar realizando cada um o seu próprio trabalho. Após vários meses trabalhando sem nenhuma folga, Fritz decide sair de férias e precisa escolher um supervisor temporário para ficar no seu lugar. Quando ele gira a roda, Val acaba sendo escolhida para o cargo e Duncan fica furioso por perder mais essa oportunidade de se tornar supervisor. Ao ver a frustração do seu colega de trabalho, Val decide ceder o cargo para ele e Duncan promete que deixará o seu chefe orgulhoso. Após fazer as malas, Fritz atravessa uma porta que o levará diretamente para uma praia deserta do mundo dos humanos. E Duncan não perde tempo antes de começar a importunar seus colegas, especialmente Taylor. Naquela tarde, enquanto esvazia os cilindros de risadas, Taylor encontra uma oportunidade de se vingar e provoca um pequeno acidente para atingir o seu supervisor. Imediatamente, Duncan decide dar o troco, mas acaba perdendo o controle do cilindro e provoca um acidente ainda maior, que faz com que a energia elétrica de toda a cidade de Monstrópolis seja interrompida. Minutos depois, Argus Blinks chega à sede da Monstros S.A. para investigar o que aconteceu. O inspetor é famoso por sua rigidez no trabalho e Sully sabe que se ele encontrar qualquer coisa fora de ordem, será capaz de fechar toda a empresa. Ao ver Argus, Val corre para avisar os seus amigos sobre a chegada do investigador e Duncan pede a cooperação de todos para esconder qualquer prova de que eles estejam envolvidos com a queda de energia. Enquanto isso, o inspetor envia seus orbes para iniciar a investigação e dessa forma Argus consegue descobrir quem são os verdadeiros responsáveis pelo incidente. Como Duncan está no cargo de supervisor, acaba sendo responsabilizado pelo trabalho de toda a equipe, e Argus afirma que ele será demitido. Nesse momento, um cilindro que havia ficado preso no teto cai na cabeça do monstrengo e ele desmaia. Ao ver o polvo no chão, Duncan pede ajuda de Taylor para se livrar dele e arremessa o corpo de Argus pela mesma porta que Fritz usou para tirar férias. O problema é que os orbes conseguiram registrar tudo o que aconteceu e tentam fugir, mas a equipe consegue capturá-los e colocam cada um deles de volta na maleta. 2 semanas depois, o grupo precisa abrir a porta novamente para que Fritz possa retornar. Ao fazer isso, eles se deparam com Argus e, surpreendentemente, o polvo não está furioso com Duncan. Em vez disso, ele agradece aos membros da Mift por terem permitido que ele desfrutasse das melhores férias da sua vida. Graças a isso, o inspetor decide não fazer nenhuma denúncia contra a Monstros S.A. e Duncan não será mais demitido. Agora que Fritz está de volta, Duncan perde a função de supervisor temporário e volta a ser apenas um funcionário como seus outros colegas. No dia seguinte, ao tentar pegar uma bebida na máquina velha de refrigerantes, Taylor decide seguir as técnicas ensinadas por Val, mas acaba destruindo Vendi. A máquina era considerada um membro da equipe, pois está ali no subsolo há vários anos. Então, Fritz decide fazer um funeral em sua homenagem. Segundo o monstro, Vendi chegou na Monstros S.A. no mesmo dia em que ele começou a trabalhar naquela empresa. Sendo assim, ao ver a máquina velha sendo substituída, Fritz começa a pensar que talvez ele também esteja velho demais para realizar o seu trabalho e entra numa crise existencial. Enquanto isso, Mike e Sully são informados de que a empresa está indo de mal a pior, pois as risadas geradas pelos monstros não estão sendo capazes de fornecer energia suficiente para abastecer toda a cidade. Sendo assim, os presidentes terão que começar a cortar alguns funcionários e a equipe de Fritz também é afetada. Porém, Mike tem uma ideia para evitar o corte de funcionários e decide fazer algumas melhorias na empresa para que todos se tornem mais satisfeitos com seu trabalho. Dessa forma, ele acredita que o desempenho da Monstros S.A. irá subir e ninguém precisará ser demitido. Naquela tarde, uma nova máquina de bebidas é instalada no subsolo e Fritz fica muito feliz com a melhoria, pois agora tem acesso a diversos sabores de refrigerante. Porém, durante uma disputa para
para pegar uma bebida, Duncan e Taylor acabam destruindo a máquina e precisam consertá-la antes que Fritz perceba. Rapidamente, Duncan troca algumas peças de lugar e a geladeira volta a funcionar. Aparentemente tudo está normal até que o supervisor decide usá-la e a máquina começa a arremessar bebidas para todos os lados. Na tentativa de consertar o erro que cometeu, Duncan se arrisca para conseguir alcançar a tomada e finalmente consegue desligar a máquina, mas acaba sendo arrastado para dentro dela. Para salvar o seu colega de trabalho, Taylor precisa colocar a sua maior habilidade em jogo e destrói a máquina de bebidas. Graças à ação de Mike para aumentar a satisfação dos funcionários no trabalho, em poucas horas a quantidade de cilindros de riso dobra. Portanto, as demissões não serão mais necessárias. Sem saber disso, Fritz revela que tomou uma decisão e, em vez de demitir um membro de sua equipe, ele escolhe abandonar o seu cargo. Afinal, assim como Wendy estava velha e teve que ser substituída, Fritz acredita que também deve se aposentar. Após dar a notícia para o restante da equipe, o supervisor recebe uma ligação e, para tristeza de Duncan, revela que sua aposentadoria será adiada, já que não será necessário mais nenhum corte na empresa. No dia seguinte, quando os membros da MIFT chegam ao subsolo, Taylor decide fazer uma surpresa e revela que consertou Wendy para que a máquina possa se juntar à equipe novamente. Pela primeira vez, o jovem monstro consegue consertar alguma coisa sozinho e deixa o seu time orgulhoso. Quando o verão chega a Monstrópolis, as altas temperaturas fazem com que a demanda por energia elétrica se intensifique, e Mike precisa ir atrás de novos monstros para fazer parte de sua equipe de comediantes. Sendo assim, ele solicita a presença de todos os alunos da aula de comédia no piso do riso, e afirma que agora é a hora deles colocarem seus conhecimentos em prática. Dentre os aprendizes, aquele que ficar na primeira colocação se tornará membro oficial da equipe cômica. No entanto, antes da missão começar, Célia percebe que o trilho das portas está com defeito e Taylor vai até o subsolo para realizar o conserto. Porém, ao chegar lá, o monstro derruba diversas portas e acaba sendo arrastado para dentro da esteira. Após um longo passeio, o rapaz se depara com uma porta antiga que leva para o Himalaia e desmaia ao ser arremessado para o outro lado. Ao perceber que seu amigo está em apuros, Val imediatamente vai atrás dele e nem imagina que a essa hora Taylor está preso numa caverna junto com o abominável Homem das Neves. A verdade é que aquele monstro foi banido e sua reputação foi completamente destruída no mundo dos monstros. Portanto, Taylor fica com medo ao vê-lo. Porém, não demora muito até que ele perceba que Yeti, na verdade, é um cara amigável e logo depois Val aparece. Ao ver a porta do banimento aberta, a jovem decidiu entrar para procurar o seu amigo e, ao conhecer o monstro das neves, começa a se perguntar o motivo dele ter sido banido. Quando a dupla retorna para a sede da Monstros S.A., Yeti os acompanha e começa a seguir Taylor por todo o canto. O problema é que se seus superiores descobrirem que ele ajudou um monstro a fugir do banimento, o rapaz também será banido. Sendo assim, Taylor conta com a ajuda dos seus amigos para enviá-lo de volta para o Himalaia, mas Yeti decide voltar por conta própria. Depois que a porta do banimento é devolvida, Taylor se sente mal, pois o abominável Homem das Neves é um dos monstros mais gentis que ele já conheceu. Após investigar o verdadeiro motivo do banimento, Val descobre que Yeti tentou revelar os planos malignos do antigo diretor da Monstros S.A., mas acabou sendo pego. Para evitar que o extrator de gritos fosse confiscado pelo governo, Waternoose o baniu para sempre. Após descobrir a verdade, Taylor abre mão de sua oportunidade de se tornar membro oficial da equipe cômica e vai atrás de Yeti. Com a ajuda de Val, o jovem monstro consegue trazê-lo de volta e consegue convencer Mike e Sully a suspender o banimento dele. Agora o abominável Homem das Neves ocupa o cargo de vendedor oficial de raspadinhas da Monstros S.A. Algumas semanas depois, os alunos de Mike têm a oportunidade de fazer um novo teste que dará a eles a oportunidade de entrar para a equipe cômica. Para se tornar um comediante oficial, Taylor precisa fazer o boneco mecânico sorrir, mas essa parece ser uma missão completamente impossível para ele. Após inúmeras reprovações, a senhora Flint decide dizer a verdade e afirma que o rapaz não
possui talento nenhum para o humor. Sendo assim, ele não poderá mais participar das audições e terá que encontrar uma nova vocação. Nesse dia, um grupo de crianças visita a empresa para conhecer mais detalhes sobre a Monstros S.A. E Talia, a filha de Flint, é designada para conhecer o subsolo, junto com outras crianças, sob supervisão da equipe MIFT. Ao descobrir que passará o dia inteiro com a filha da senhora Flint, Tyler decide que precisa fazê-la rir a qualquer custo, pois assim a garota poderá convencer a sua mãe a dar uma nova chance para ele. Porém, quando um dos mini-monstros desaparece, a equipe MIFT precisa se unir para resgatá-la e todos entram na esteira de portas. O plano original consiste em se separar para encontrar o filhote e Tyler consegue resgatá-lo antes que o pequeno fosse enviado para o triturador. Agora sua próxima missão é retornar para o carrinho, já que Talia ficou dentro do veículo sozinha e não sabe como pilotá-lo. Após cumprir com seu objetivo, Tyler devolve o bebê para Smith e Needleman e em seguida retorna para o subsolo. A essa altura, o rapaz já está se sentindo frustrado, pois todas as suas tentativas de fazer Talia rir foram um grande fracasso. Ao ouvir Tyler falando mal de sua mãe, Talia diz que passará o recado para ela e caminha até a recepção. Rapidamente, o novato vai atrás da garota e acaba derrubando uma barraca de rosquinhas. Ao presenciar o acidente, as crianças que estão ao redor começam a sorrir, inclusive Talia. Depois disso, a pequena decide fazer as pazes com Tyler e no final do dia, diz para sua mãe que achou aquele monstro da MIFT muito engraçado. Agora que não possui mais nenhuma chance de se tornar um comediante, Tyler se esforça para aceitar o fato de que será um mecânico para o resto da vida. Sendo assim, ele decide ajudar a equipe a prestar homenagem a David, um antigo membro da MIFT que faleceu durante um acidente de trabalho. Até hoje, Cutter guarda um tufo de cabelo do seu ex-colega como lembrança, e enquanto Fritz e o restante da equipe estão na barbearia, Tyler decide adiantar todo o trabalho sozinho. Nesse momento, Roto, o animal de estimação de Duncan, consegue escapar e devora o tufo de cabelo de David. Em seguida, a criatura foge e Tyler corre atrás dela. Porém, durante a fuga, Roto acaba sendo sugado pelos tubos que conectam o subsolo aos outros departamentos da empresa, e o jovem mecânico precisa encontrá-lo antes que seus amigos descubram. Nesse meio tempo, o novato tenta pegar uma mecha de cabelo de Rose para que ninguém perceba o que aconteceu, mas a secretária ameaça chamar o segurança e ele vai embora. Enquanto corre pela sede da empresa, Tyler encontra Val e o convida para almoçar com a equipe. Durante o almoço, o rapaz pergunta onde a mecha de cabelo de David foi encontrada e Duncan revela que eles a acharam no triturador B, pois foi lá que seu ex-colega realizou seu último trabalho. Desde o acidente, esse equipamento foi completamente fechado, então Tyler decide ir até lá para tentar encontrar uma nova mecha. Facilmente, o jovem consegue encontrar o tufo de cabelo, mas acaba ativando o maquinário por acidente e é enviado para o triturador através da esteira. Por sorte, ao arremessar o seu capacete no triturador, o equipamento acaba ricocheteando e atinge a alavanca, desativando o maquinário. Nesse instante, Tyler consegue capturar Roto e o leva de volta para sua gaiola. Em seguida, Rose aparece e entrega uma mecha de cabelo para ele, pois decidiu ajudar aquele jovem a manter o seu emprego. No entanto, quando a equipe retorna do almoço, Roto cospe o cabelo de David e o novato acaba tendo que admitir que trocou a mecha. Em vez de ficarem chateados com Tyler, seus amigos demonstram compaixão por ele, pois o novato arriscou a própria vida para tentar consertar o seu erro. Nesse instante, Cutter revela ter um recipiente cheio de cabelo de David e substitui a mecha falsa por uma verdadeira. Após inúmeras quedas de energia na cidade de Monstrópolis, a agência reguladora envia Ross, irmã de Rose, para informar que a energia da cidade agora ficará por conta da Medo S.A. Como a Monstros S.A. não está sendo capaz de fornecer a energia necessária para abastecer a cidade, a responsabilidade agora passará à empresa concorrente, que continua utilizando métodos tradicionais para obtenção de energia. A única forma de evitar que crianças continuem sendo assustadas pelos monstros é gerar em um único dia energia suficiente para abastecer toda a cidade. Se Mike e Sully forem capazes de fazer isso, a Monstros S.A. continuará no
comando, e a energia do susto será substituída de uma vez por todas pela energia do riso. Naquela tarde, a senhora Flint convoca a presença de Taylor na sala de simulação e afirma que ele acaba de receber uma vaga no piso do riso, pois foi capaz de fazer Talia sorrir, o que é extremamente raro. Segundo Mike, se o novato for capaz de ajudar a equipe cômica a bater a meta de risadas do dia, terá grande chance de ser efetivado. Antes de ir para o piso do riso, Taylor ganha uma festa de despedida dos seus amigos, e o rapaz percebe que deseja continuar com eles na Mift. No entanto, para ajudar a Monstros S.A. a bater a meta de energia, o jovem monstro decide se juntar à equipe cômica por um dia, e Val está lá para encorajá-lo. Apesar de não ser capaz de encher o cilindro, Taylor consegue provocar uma pequena risada, o que já é um grande avanço para ele. Ao sair do quarto da garota, o rapaz se depara com os outros membros da Mift e, com o apoio deles, consegue arrancar cada vez mais risadas das crianças. Após uma tarde intensa de trabalho árduo, a equipe cômica bate a meta estipulada por Ross e consegue salvar a empresa. Graças à contribuição de Taylor, a Monstros S.A. continua sendo a maior empresa de energia de Monstrópolis. Então Mike decide torná-lo membro oficial de sua equipe de comediantes. Ao ouvir isso, o novato se sente dividido, pois uma parte dele ainda deseja continuar fazendo parte da Mift. Porém, seus amigos sabem que o maior sonho do rapaz era ser promovido e o incentivam a aceitar o novo emprego. No dia seguinte, quando chega ao piso do riso, para o seu primeiro dia oficial de trabalho, Taylor descobre que Val também foi transferida e agora será sua assistente. No final das contas, os dois melhores amigos poderão continuar trabalhando juntos. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Taylor se tornará um comediante tão bom a ponto de superar Mike Wazowski? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!